Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast. Hoje com o tema O Poder da Escolha. Bem, este tema vem um bocadinho após o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia, que teve como tema geral o poder da escolha. Eu achei um tema hiper interessante. Acho que não podia estar mais na moda o poder da escolha. E claro, quando nós falamos no poder da escolha, nós podemos dirigir este tema para várias áreas dentro da ortodontia. Aquele que a mim me sobressai mais e que veio em primeiro lugar à cabeça quando eu vi poder da escolha foi, se calhar, a escolha da técnica. Está muito na moda a técnica dos alinhadores dentários e cabe ao ortodontista escolher a técnica que mais lhe parece correta para determinado caso. Claro que nesta equação do poder da escolha temos sempre que incluir o nosso paciente. E era um bocadinho por aqui que eu gostava de levar hoje o nosso podcast, que é no fundo o poder da escolha, não só do médico dentista ou do ortodontista, mas também do paciente. Bem, em primeiro lugar eu costumo dizer que nós antes de pacientes temos clientes. Portanto, primeiro é necessário que o paciente se torne paciente, que o cliente se torne paciente. E aqui começa o poder da escolha, que é o que é que leva um determinado paciente a escolher um determinado médico dentista e ortodontista. E nós aqui não temos tanta influência porque nós não podemos obrigar ninguém a escolher-nos. O que nós podemos fazer é, obviamente, o nosso melhor trabalho, e quando eu falo no nosso melhor trabalho, falo no trabalho técnico, mas também no trabalho de nos mostrarmos ao mercado, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, existe um trabalho de marketing por trás de cada clínica que deve ser assumido, que deve ser feito, obviamente, de uma forma ética e cumprindo as regras, mas que eu acho que hoje em dia é uma necessidade. E, portanto, a primeira escolha está do lado do paciente, que vai escolher a quem recorrer. Depois, quando já temos, então, um cliente que se transformou em paciente e que está disponível a realizar um tratamento ortodôntico, cabe-nos a nós, enquanto técnicos, escolher a técnica que mais se adequa. E eu acho que este é o momento de nós assumirmos que com a evolução da medicina dentária e especialmente com a evolução da ortodontia, cada vez mais há uma escolha mais ampla quando falamos em que tipos de aparelhos podemos usar. Isto vai variar consoante a idade do paciente, consoante os objetivos de tratamento e consoante também as habilidades do profissional. Quando falamos em ortodontia de adultos, nós associamos automaticamente ou aos brackets, aos aparelhos fixos, ou aos alinhadores transparentes. Dentro dos brackets, tivemos uma fase da nossa história da ortodontia em que só usávamos brackets exclusivamente por vestibular. Depois, houve a era dos brackets por lingual. E eu acho que a época da ortodontia lingual terminou. Há pouquíssimos colegas a fazer ortodontia lingual no mundo. Primeiro porque é uma técnica extremamente difícil e exige do profissional uma capacidade muito acima da média. Segundo porque, apesar de ser, sem dúvida, a técnica mais estética, não é a técnica mais confortável para os nossos pacientes e hoje em dia as pessoas valorizam muito o conforto durante o tratamento. E então surgem os alinhadores dentários, que podemos dizer que ao dia de hoje estão na moda, já quase todas as clínicas têm algum profissional a realizar alinhadores dentários e vieram revolucionar um bocadinho este momento da ortodontia. O que é que eu acho que é importante nós termos muito bem ciente? É que quando falamos do poder da escolha, eu acho que o médico dentista ou o ortodontista deve pensar primeiro qual é a melhor forma de chegar a um determinado resultado. Porque a ortodontia é só uma. Portanto, nós temos um diagnóstico que é indiferente para a técnica e temos um objetivo final. Podemos ter caminhos diferentes de chegar a esse objetivo final. Falando-vos aqui um bocadinho da minha prática e da minha opção, nos últimos 5 anos eu optei por tratar os meus casos com alinhadores transparentes. E eu perguntei, e consegues tratar qualquer tipo de caso ortodôntico com alinhadores? Sim. Sem nenhuma dúvida, sim. No entanto,
podemos ter que lhes somar técnicas auxiliares. Portanto, não é o facto de usarmos só alinhadores que nos faz deixar de conseguir pensar na ortodontia, pensar na medicina dentária num campo mais amplo. E, portanto, os microimplantes, mesmo os brackets e outras aparatologias podem ser acrescentadas aqui. E agora, uma segunda parte que eu acho que é fundamental discutir quando falamos disto do poder da escolha, e mais uma vez envolve o nosso paciente, porque ele tem a última palavra. Nós podemos ter um determinado plano de tratamento, mas o paciente recusar. Portanto, o paciente tem sempre o poder da escolha de dizer não quero avançar com o tratamento. E já agora que falamos desta coisa do poder da escolha, também nós, enquanto médicos dentistas ou ortodontistas, podemos recusar determinado paciente. Isto é um tema que eu tenho discutido bastante entre colegas. Eu acho que a medicina dentária assenta, acima de tudo, numa relação de confiança. E, portanto, tem que haver confiança do profissional no paciente e vice-versa. Se alguma destas duas não funciona ou há uma quebra na confiança, não vale a pena avançar com um tratamento ortodôntico, seja ele qual técnica for. Ainda dentro do poder da escolha, e agora indo um bocadinho mais com foco no que foi a minha conferência neste congresso. Bem, antes de mais, dizer-vos que este congresso teve um recorde de inscrições, pelo que eu já felicitei a organização, mas eu acho que vai haver um antes e depois do congresso da SPO 2023, sem nenhuma dúvida. O meu tema foi especificamente dentro do poder da escolha, a escolha de um tratamento ortodôntico cirúrgico ou a camuflagem. E eu gostava de terminar este podcast de hoje exatamente com este tema, que é: quando nós fazemos um determinado diagnóstico e ele aponta para um tratamento ortodôntico ou cirúrgico, se devemos ceder à vontade do paciente em muitas vezes não ir para a cirurgia e camuflar o caso, ou se devemos recusar o caso. E mais uma vez, partilhando aqui a minha experiência, nós na clínica fazemos bastantes casos ortodônticos cirúrgicos já há cerca de 5, 6 anos, e ao dia de hoje, depois de todos estes casos, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer-vos: fujam das camuflagens. Cuidado com o que vos prometem às vezes determinados tratamentos virtuais, porque depois isso na prática não acontece. E depois é um problema enorme ter um paciente em mãos que tentamos camuflar e que não conseguimos acabar o caso e que muitas vezes vai ter que ir recorrer a outro colega e fazer a cirurgia. Portanto, como sempre, baseiem a vossa opção técnica no diagnóstico e no vosso plano de tratamento. Não cedam à tentação de ir atrás do que o paciente quer, e às vezes até por uma questão financeira nós temos esta vontade de não quero perder o paciente, vou ceder, mas estamos a ir contra os princípios que deverão nortear os nossos tratamentos. E o princípio principal de todos é o diagnóstico. Portanto, se o meu diagnóstico me diz este é um paciente ortodôntico ou cirúrgico, eu vou propor tratamento ortodôntico ou cirúrgico. Ok, vamos outra vez ao poder da escolha. Posso fazer a preparação com brackets? Posso fazer a preparação com alinhadores? Ok, isso dará outro tema, e já agora conto-vos que será o tema do nosso próximo episódio. O próximo episódio do Aligner Coaching Podcast será sobre tratamento ortodôntico ou cirúrgico. Mas há sempre a hipótese de dizer ao paciente: olha, se não aceita um tratamento ortodôntico ou cirúrgico, eu prefiro não o tratar. Não acredito que seja possível camuflá-lo, ou, se algum colega o desejar fazer, procure-o com, obviamente, toda a sua responsabilidade. Portanto, eu achei que o poder da escolha foi um tema que me ficou na memória. Ouvi opiniões de vários colegas durante as interessantes conferências que tivemos no congresso e não podia deixar de fazer aqui um rewind do congresso, que foi tão bom, com tanta ciência, com tantas opiniões diferentes, e que nos mostraram que às vezes o poder da escolha não é uma coisa assim tão simples e que devemos pensar um pouco antes de ir por um determinado caminho. Obrigado pela vossa presença, por vocês estarem sempre a apoiar-me neste projeto. Já sabem, eu gostava muito que subscrevessem lá o canal do YouTube, que deixassem os vossos comentários. Chegamos ao momento de vos responder às 2 perguntas que me deixaram por mensagem privada sobre este tema. Uma
acho que é a principal do momento. Que casos é possível tratar exclusivamente com alinhadores? Portanto, vamos lá. Poder da escolha. É possível, para o mesmo caso, tratá-lo com brackets ou alinhadores? Com 100% de certeza, sim. Muito importante, eu não estou a dizer que é mais fácil com alinhadores ou que é mais fácil com brackets. Cada uma das técnicas tem os seus limites. Há movimentos mais difíceis com alinhadores. Estou-me a lembrar, por exemplo, da extrusão. É difícil extruir com um alinhador, mas é possível. Portanto, se o poder das escolhas tiverem brackets ou alinhadores, cada um de vocês pode escolher o que quiser, porque os dois funcionam desde que tecnicamente bem feitos. A segunda pergunta é um bocadinho mais complexa, que é: como é que tu lidas com o paciente que salta de colega em colega e cabe-lhe a ele escolher o técnico para o seu tratamento? Qual é a estratégia que tu usas para ser o escolhido, digamos assim? A experiência vai-nos ensinando, e eu acho que aí sim a decisão é 100% do nosso paciente. E não adianta qualquer estratégia de convencê-lo que eu sou melhor do que aquele por isto ou por aquilo, ou tenho melhor preço por isto ou por aquilo. Volto ao que vos disse da confiança. Portanto, o grande poder da escolha do paciente está em quem é que ele confia. E, portanto, se ele sentir que perante a vossa apresentação do plano de tratamento está alguém convicto do que está a dizer e que demonstra capacidade para o fazer, provavelmente ele vai escolher este médico que lhe der mais confiança. Termino a convidar-vos para o próximo episódio. O próximo episódio é o episódio 7 e, como vos disse, será sobre tratamento ortodôntico cirúrgico ortognático.